Olá, família Santa Teresa, paz e saúde em Cristo. Hoje é dia 23 de setembro de 2021. Vamos então, mais uma vez, com a ajuda da graça de Deus, mergulhar em sua palavra. Vamos iniciar invocando a Santíssima Trindade e pedindo para que Deus nos ajude a ler, a meditar, a rezar e a nos comprometer com a sua palavra. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A oração para a leitura da palavra de Deus é uma oração antiga atribuída a São João Crisóstomo, santo também, cuja memória a igreja celebrou recentemente. Vamos rezá-la. Ó Senhor Jesus Cristo, abre os olhos do meu coração para que eu possa ouvir a tua palavra, que eu entenda e faça a tua vontade, pois eu sou um peregrino na terra. Não escondas de mim os teus mandamentos, mas abre os olhos para que eu possa perceber as maravilhas da tua lei. Comunica-me as realidades ocultas e secretas da tua sabedoria. Em ti, ó meu Deus, coloco minha esperança de iluminar minha mente e meu entendimento com a luz do teu conhecimento. Não apenas para valorizar as coisas que estão escritas, mas para realizá-las, pois tu és a luz para aqueles que jazem nas trevas, e de ti vem toda a boa ação e toda a graça. Amém. O trecho selecionado para a Léxio Divina de hoje é o trecho que está em Mateus 18, versículos de 1 a 5 e depois o versículo 10. Por que eu escolhi este trecho? Isto se deve ao fato de que no próximo dia 2 de outubro vamos celebrar com a igreja a memória dos santos anjos da guarda. E ao celebrarmos esta festividade da igreja, vamos então refletir nesta Léxio Divina de hoje um pouco sobre esta realidade da nossa fé. Os anjos e mais particularmente os anjos da guarda. Vamos então ler o texto da Bíblia e depois meditar um pouco, repito, sobre a verdade de fé, esta realidade da nossa fé, a presença dos anjos e mais particularmente dos anjos da guarda. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: Mestre, quem é o mais importante no reino do céu? Jesus chamou uma criança, colocou-a na frente deles e disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu. A pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. E aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, estará recebendo a mim. Tomem cuidado para não desprezarem nenhum desses pequeninos. Eu afirmo a vocês que os anjos deles estão sempre na presença do meu Pai que está no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ler mais uma vez esta leitura, agora conforme a versão da Bíblia Sagrada, edição pastoral.
Naquele momento, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino do céu? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Eu lhes garanto, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, nunca entrarão no reino do céu. Quem se abaixa e se torna como essa criança, esse é o maior no reino do céu. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Cuidado, para não desprezar nenhum desses pequeninos, pois eu digo a vocês, os anjos deles no céu estão sempre na presença do meu Pai, que está no céu. Muito bem, após termos lido e ouvido o trecho do Evangelho da Lectio Divina de hoje, vamos reservar, como é nosso costume, alguns instantes a construção do contexto, o que está por detrás deste texto. Né? Bom, o Evangelho de São Mateus ele foi escrito de modo especial para comunidades de judeus convertidos ao cristianismo. Os judeus acreditavam nos anjos. E esta é uma realidade que nós encontramos em todo o Antigo Testamento. A Igreja herdou o Antigo Testamento dos judeus. O Antigo Testamento, é claro, né, na Bíblia Católica, com alguns livros a mais, mas todo o Antigo Testamento, podemos dizer assim, é o livro sagrado dos judeus. E ali, no Antigo Testamento, já desde as primeiras páginas da Bíblia, vamos encontrar a figura dos anjos. De fato, é um anjo com uma espada flamejante que guarda a entrada do jardim do Éden, para que os dois primeiros seres humanos que pecaram, né, Adão e Eva, por causa disso foram expulsos, para que eles não retornem ao paraíso. Então Deus, segundo o relato do livro do Gênesis, Deus estabelece que um anjo com uma espada de fogo na mão fique ali guardando a entrada do paraíso. E depois, no Antigo Testamento, depois deste relato, né, muitos outros relatos apresentam os anjos. Podemos ressaltar aqui a aventura de Tobias ao lado do anjo Rafael, o anjo de fogo que Deus coloca à frente do povo enquanto peregrina pelo deserto depois de ser libertado da escravidão do Egito. Enfim, né, como eu disse, são diversas passagens bíblicas do Antigo Testamento que tratam da presença dos anjos. Então os judeus acreditavam nos anjos e São Mateus, porque escreve o seu evangelho para os judeus, também insere a figura dos anjos, né? Ou melhor dizendo, né, se lembra das palavras de Jesus que tratam também destes seres divinos colocados então a serviço de Deus para o bem de seu povo. O capítulo 18 do Evangelho de São Mateus, ele é um capítulo reservado para a reflexão sobre os desafios na vida da comunidade, principalmente os desafios do relacionamento fraterno. Como resolver estes desafios de relacionamento dentro da vida da comunidade. Então, este capítulo vai tratar da correção fraterna, vai tratar do perdão, vai tratar do que fazer quando um dos membros da comunidade se desvia, se perde. Vai tratar também da comunhão, da igualdade fraterna, quando algum dos membros da
comunidade pensa ser maior do que o outro. Enfim, é dentro desse contexto de conselhos de nosso Senhor Jesus Cristo, recordados e registrados por São Mateus, que está o texto do Evangelho que foi escolhido para a Lectio Divina de hoje. Então vamos tentar meditar sobre cada um dos versículos ou os trechos, né, do Evangelho da Lectio Divina de hoje. Então, no primeiro versículo do capítulo 18, os discípulos propõem a Jesus um questionamento que, vez por outra, aparece nos 4 evangelhos. Jesus é questionado pelos discípulos de maneira direta ou de maneira indireta. Os discípulos perguntam a Jesus, no primeiro versículo do capítulo 18, quem é o maior no reino do céu? Aqui a pergunta é direta. Em outros trechos do evangelho, Jesus é quem pergunta aos discípulos, o que é que vocês vinham discutindo pelo caminho? E os discípulos ficam envergonhados, porque discutiam sobre quem deles era o maior. Então é uma preocupação, diríamos, que não vai ao encontro do projeto de Jesus. É uma preocupação bastante estranha à proposta de nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus, quando percebe esta preocupação entre os seus discípulos, sempre os corrige. Sempre os corrige. Primeiro, apresentando o seu próprio testemunho de serviço, de entrega, de humilhação, até a morte e morte de cruz, como afirma São Paulo no início do 2º capítulo da carta aos Filipenses. Ou então Jesus apresenta o testemunho das crianças. Quem quiser ser o maior deve ser como esta criança. É o que vamos ler nos versículos 2 e 3. Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse, eu lhes garanto, se vocês não se converterem, não se tornarem como crianças, nunca entrarão no reino do céu. Porque quem se abaixa e se torna como essa criança, esse é o maior no reino do céu. Jesus, então, mais uma vez apresenta o caminho da humildade, do abaixamento, não da humilhação. É preciso que esta diferença, que essa distinção seja sempre muito bem marcada. Jesus não está aqui se referindo à humilhação, mas à humildade, apresentando então as crianças e podemos dizer, né, os pobres, os pequenos, como modelos acabados de cidadãos do reino dos céus. Os verdadeiros cidadãos do reino dos céus são aqueles que servem, são aqueles que se doam, são aqueles que se apequenam por amor a Deus e por amor aos irmãos. Os discípulos tiveram uma dificuldade muito grande para entender este ensinamento de Jesus, até porque eles concebiam em Jesus um Messias grandioso, um Messias que iria reinar segundo os critérios de poder, de realeza e de governo humanos. Mas Jesus os ensina que estes não são os seus critérios. Por isso, de novo, apresenta a criança, as crianças, né, como modelos de cidadão do reino dos céus. E é bom que se diga também, né, as crianças eram profundamente diminuídas no interior da organização social e religiosa dos judeus na época de Jesus, né? Eram de fato inferiorizadas, eram tidas como cidadãs de segunda
categoria, né? Não importavam muito, não importavam tanto. Então Jesus faz questão de inverter essa concepção. E para deixar bem marcada esta inversão, faz então duas afirmações que são assim bastante importantes, que valem a nossa meditação, valem a nossa reflexão e nos ajudam a entender adicionalmente, né, de quebra, nos ajudam a entender a presença, a realidade, o papel e a importância dos anjos. Que afirmações são essas? Jesus Cristo afirma no versículo 5 do capítulo 18: quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. E depois, lá no versículo 10, cuidado para não desprezar nenhum desses pequeninos, pois eu digo a vocês, os anjos deles no céu estão sempre na presença do meu Pai que está no céu. Vejam que Jesus estabelece uma ligação direta de identificação entre ele e as crianças. Que nós ouçamos Jesus dizer: eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tudo bem, parece que estas afirmações estão pacificadas, né, dentro da nossa consciência cristã. Mais do que soarem como expressões poéticas, não é? Soam para nós como verdadeiras verdades de fé, não é? Construídas de maneira bonita, né? Eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o pão. No entanto, o que Jesus está fazendo neste evangelho é se identificar com as crianças. Eu sou uma criança. É claro que Jesus não diz isso de maneira literal, mas quando ele diz, né, quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe, ele está dizendo, ele está afirmando em outras palavras que ele é uma criança, ele é como as crianças. Ou em outro trecho do evangelho, né, Jesus Cristo dizendo: todas as vezes que vocês fizeram o bem, que foram caridosos com os que choram, com os que estão presos, com os que estão doentes, com os que estão sozinhos, foi a mim que vocês fizeram isso. É como se Jesus estivesse dizendo: eu sou aquele que chora, eu sou aquele que é perseguido, eu sou aquele que está preso, eu sou aquele que está doente. Além de dizer eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, Jesus Cristo também diz: eu sou a criança, eu sou o pobre, eu sou aquele que está doente, eu sou aquele que é perseguido, eu sou aquele que é caluniado, eu sou aquele que chora, eu sou aquele que é injustiçado. Não podemos, portanto, jamais nos esquecermos dessas identificações, dessas afirmações de nosso Senhor Jesus Cristo. E para, enfim, né, disse e repito, né, para marcar ainda mais esta identificação, para marcar ainda mais, né, o papel, a importância dos pequeninos, das crianças, dos pobres, na constituição do reino de Deus, Jesus Cristo diz: não os desprezem, não os desprezem, porque os anjos deles veem constantemente a face do meu Pai que está no céu. Os anjos deles estão sempre na presença do meu Pai que está no céu. Para nós, esta afirmação talvez pareça pouco importante, mas é preciso que saibamos que na época de Jesus, a crença nos anjos estabelecia que só os anjos mais importantes podiam se apresentar diante de Deus e ver a Deus face a face. Estes anjos compunham então uma hierarquia mais elevada do exército celeste, não é? Das hierarquias angelicais, e passavam então as ordens de Deus para os anjos de hierarquias inferiores. Então, só anjos
mais hierarquicamente graduados, né, podemos dizer assim, tinham acesso à presença direta de Deus e viam o rosto de Deus. E o que Jesus está dizendo é que são justamente estes anjos, os anjos dos pequeninos, os anjos dos pobres, né, os anjos dos humilhados. É como se Jesus dissesse assim: olha, se vocês desprezarem um desses pequeninos, os anjos deles têm comunicação direta com Deus, face a face, para contar para o Pai que está no céu dessa atitude de vocês. Então é bonito, não é? Por mais que esta crença dos judeus possa ter muito de conteúdo mítico, não é? Ou lendário, é muito bonita, né? Esta crença. Né? Ela revela a predileção de Deus por aqueles que preferencialmente precisam do seu socorro, precisam de sua ação. E além disso, revelam a verdade de fé que a igreja procura ressaltar quando afirma a crença nos anjos e mais particularmente nos anjos da guarda. Deus cuida pessoalmente de cada um e de cada uma de nós. O Papa Bento XVI, se não me engano é o Papa Bento XVI que definiu os anjos da guarda, né, que definiu a crença nos anjos da guarda justamente com estas palavras. Os anjos da guarda são a expressão do amor e do cuidado pessoal de Deus para com cada um e cada uma de nós. Toda pessoa é importante para Deus e é objeto do seu amor. Ou melhor, né, é sujeito do seu amor. Por isso, os anjos da guarda. É o meu anjo da guarda. Meu anjo, eu tenho o meu anjo da guarda. Você tem o seu anjo da guarda. Porque Deus cuida de mim pessoalmente. Porque Deus cuida de você pessoalmente. Além disso, o Papa Francisco, oferecendo uma outra realidade a respeito da crença nos anjos da guarda, também os identifica com, diríamos assim, né, os anjos de carne e osso, que Deus muitas vezes coloca diante de nós. As pessoas que se aproximam de nós trazendo a mensagem de Deus. Os anjos são mensageiros. No grego, a palavra anjo e a palavra mensagem têm a mesma raiz. Anjo, em grego, se diz angelos. Angelos. E mensagem se diz angelion. Então, se nós formos traduzir a palavra angelos literalmente, vamos traduzi-la por mensageiro. Angelos quer dizer mensageiro. Angelion é mensagem. Quando uma mensagem é boa, quando uma mensagem é bonita, né? Uma mensagem boa, uma boa notícia, uma boa nova, sabe como é que os gregos dizem? Evangelion, evangelion, evangelho. Evangelho é a boa notícia, é a boa mensagem. E os anjos são os mensageiros de Deus. Então, os nossos anjos da guarda trazem sempre para nós uma boa mensagem, uma boa nova, uma boa notícia. Trazem um evangelion, trazem um evangelho. Que boa notícia é essa? Que Deus nos ama pessoalmente, que Deus não nos abandona. Então, esta é a mensagem do evangelho que será lido a memória dos santos anjos da guarda, evangelho que foi escolhido para esta Lectio Divina de hoje e que tenho certeza
nos aproximará cada vez mais dos nossos anjos da guarda. Os grandes santos da igreja foram devotos, anjos da guarda. Nós aprendemos, né, com as nossas mães a oração do anjo da guarda, e devemos então, né, por causa da crença na nossa fé, aumentar cada vez mais a nossa devoção e o nosso relacionamento com o anjo da guarda. Que Deus nos conceda esta graça. Vamos terminar rezando, né, o salmo da missa da memória dos santos anjos da guarda. É o Salmo 90, salmo conhecido, né? Salmo de proteção. Rezemos pedindo a Deus que nos mantenha, né, sob a proteção, sob a guarda dos nossos anjos. Quem habita ao abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente, diz ao Senhor: sois meu refúgio e proteção, sois o meu Deus no qual confio inteiramente. Do caçador e do seu laço ele te livra, ele te salva da palavra que destrói. Com suas asas haverá de proteger-te, com seu escudo e suas armas defender-te. Não temerás terror algum durante a noite, nem a flecha disparada em pleno dia, nem a peste que caminha pelo escuro, nem a desgraça que devasta ao meio-dia. Nenhum mal há de chegar perto de ti, nem a desgraça baterá à tua porta, pois o Senhor deu uma ordem a seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado por ter me feito companhia em mais essa experiência da leitura orante da Bíblia. Fiquem todos com Deus, sob a proteção dos santos anjos da guarda, e até a próxima, se Deus quiser. Até mais.